Olá, pessoal, caro aluno aqui do curso, como é que você está? Espero que bem. Estamos iniciando mais uma aula, não é, de farmacologia. Na última aula nós falamos sobre vias de administração desconhecidas, não é? E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto, para não ficar tão denso, eu dividi em duas partes, tá? E aí, na parte 2 nós vamos ver as vias de administração comuns, né, que são utilizadas, né? Meu nome é Eduardo Dias, tá? Gostaria de lembrar você do meu Instagram, tá? F é do Reis, tá? E o meu outro Instagram, que eu acredito que se você está aqui, você já deve estar com acesso a ele, né? Que é o professor Eduardo Dias Reis. Gostaria de pedir a você que já de início se está gostando do conteúdo, né? Dê um likezinho aí no vídeo, escreva um comentário, né? O que é que você está achando, que vai ajudar bastante aqui o canal, né? E me incentiva a criar mais conteúdo, tá certo, pessoal? Então, hoje a aula vai ser bem legal. Acompanhe aí com o seu caderno de questões, tá? Que eu acredito que vai ser bem importante, tá? A aula de hoje. Bom, uh, antes de nós entrarmos no assunto, não é? Nós temos que repensar e rever, não é? Tentar responder essa pergunta, né? Qual a importância de revisar as vias de administração? Não é, professor? Eu já até li alguma coisa do tipo, já participei da disciplina, fiz prova, né? E por que que eu deveria estudar esse assunto novamente, me aprofundar, tá? Eu coloquei algumas razões aqui. Primeiro, o conhecimento é dinâmico e não estático. Nós vamos ver aqui nas vias de administração, colega, que muito dessas vias aqui, que antigamente era feita de uma forma, sofreu alteração. E provavelmente, dessas que eu vou falar aqui, daqui a 1, 2 anos talvez, sofram alterações novamente, certo? Porque a área da saúde ela é dinâmica, né? Os estudos científicos, eles vão evoluindo e vamos trazendo novas respostas que nós não tínhamos antigamente e agora nós temos, tá? Então, essa é a primeira coisa. A área da saúde nós nunca deveríamos parar de estudar. Reduzir riscos e agravos ao nosso paciente durante a administração. Um erro de administração nosso, por essa via, pode custar muito caro ao nosso paciente, tá? Então, nós não podemos dar o luxo de estarmos desatualizados, certo? Por isso, os cursos são sempre muito bem-vindos e o custo, na verdade, é um investimento que você faz, não só para você, mas o principal beneficiário vai ser o seu paciente, tá? E excluir da rotina técnicas e conhecimentos ultrapassados. Então, nós vamos ver já já que a via glútea, né, a dorsoglútea, na verdade, que é o bumbum, né, a pessoa administra a medicação, ela não está sendo mais recomendada, mas pouquíssimos profissionais nas suas atividades, eles fazem o que é mais adequado cientificamente, né, o que tem mais respaldo, tá bom? E, infelizmente, essas práticas continuam nas instituições, por falta de conhecimento, né, e busca de crescimento profissional e científico. Então, quando você tem esse conhecimento e você passa esse conhecimento à frente, acaba fazendo com que os seus colegas também tenham acesso a esse conhecimento e a sua rotina hospitalar seja transformada, certo? Então, olha tanto de importância que nós temos em estudar a via de administração. Então, a primeira delas, qual seria? A via oral, né? A via muito comum, tão comum que, inclusive, o paciente, ele pode fazer uso em casa, né? Faz uso em casa já, não é? Sem, inclusive, supervisão de um profissional da área de saúde. Mas aqui nós estamos falando no contexto de hospital PSF, né? Então, aquela administração em que o profissional da área de saúde está ali orientando o nosso paciente, tá? Então, são medicações que são deglutidas e elas são absorvidas no trato gastrointestinal. Então, pessoal, após a deglutição do comprimido, do xarope, né?
Essa medicação vai descer até o trato gastrointestinal desse paciente, e lá no trato gastrointestinal, né, através da farmacocinética e da farmacodinâmica, aquela medicação vai até o tecido-alvo, a célula-alvo, para fazer o efeito, tá certo? Então, veja o seguinte, deglutição aqui é engolir, né? A medicação. Então, ó, primeiro, ela é fácil a administração, como nós estamos podendo observar aqui na imagem, certo? Ela tem poucos riscos associados, então os eventos adversos por causa da administração dessa medicação são pouquíssimos, pouco descritos até, inclusive. Só que nós temos que lembrar que a ação ela é lenta e o efeito prolongado. Então, essas medicações orais, geralmente, elas têm um período até iniciar a sua ação. Então, aquele comprimidozinho que você toma, que ele vai iniciar a sua ação com 20, 40, 60 minutos, certo? E isso de maneira proposital, porque ele vai começar a fazer ação somente no trato gastrointestinal. Então, essa via de administração, ela tem essa característica. A ação dela é lenta, porém o efeito é prolongado. Então, começa a fazer o efeito com 20, 40, 60 minutos, porém, algumas horas ela fica ali agindo no corpo, tá? Então, é muito importante que você conheça a via, né, que você está administrando o seu paciente e por que que o médico prescreveu a via oral. Ação lenta e o efeito tem que ser prolongado, tá? E também ela é bem aceita pelos pacientes. Quero lembrar os colegas em relação aos comprimidos, né, que eles têm uns sucozinhos aqui, que fica o debate se pode ou não ser partido, né? Vai depender da instituição. A maioria das instituições, né, já orientam que não sejam partidos, a não ser que o farmacêutico, né, ele mesmo faça a partição, vamos dizer assim, né, do comprimido, porque nós nunca sabemos quando o comprimido está na metade, né? Então, 50 miligramas, quando é 25 miligramas, nós não sabemos. Por isso que não é recomendado partir comprimido, tá bom? Então, alguns cuidados que nós temos que ter com a via oral, pessoal. Primeiro, o paciente deve estar sentado, certo? De preferência. Por quê? Porque se ele está deitado, corre o risco de broncoaspiração, ou seja, aquela medicação vai acabar descendo para o sistema respiratório, ele vai se engasgar, vai ter uma complicação grave. Então, seu paciente já de cara não está sentado, certo? A não ser que tenha uma contraindicação, que é muito raro, ele deve estar sentado, tá? Para que a via realmente, né, através da deglutição, vá até o sistema gastrointestinal. Observar a presença de lesão na boca e no trato gastrointestinal. Então, antes de administrar a sua medicação, peça ao paciente abrir a boca, inspecione a boca dele, a língua, se tem ferida, se ele se queixa de ardência, né, na garganta, no esôfago, se ele não consegue deglutir, exclui essa via, tá bom? E a medicação, nós temos o debate. Pode ser deglutida com suco, com água. Eu vou dar medicação antes da refeição, após a refeição. Todas essas informações, pessoal, nós temos que ver na bula da medicação. Exemplo, o alperidol, né, ou o aldol, que inclusive tem lá no caderno de questões, recomenda-se que ela seja tomada com suco, por causa do seu, porque ela dá um mal-estar, né, vamos dizer assim, gástrico no paciente. Então, essa medicação ela não deve ser tomada com água. Já outras medicações, como por exemplo o antihipertensivo, recomenda-se que ele faça deglutição com água, certo? Algumas medicações recomendam que faça-se após a refeição. Então, nós temos que consultar a bula ou o médico, né, plantonista, para que nós sabemos essas particularidades, tá? Então, sempre tenha perto de você o protocolo da substituição, sempre tenha perto de você a bula da sua medicação, para você saber essas particularidades, tá bom? A segunda via que nós temos é a sublingual, certo? E aí é o nome, sub, abaixo. Lingual, língua. Então, a medicação que vai ser adicionado abaixo da língua. Agora, observe, os medicamentos são totalmente absolvidos quando colocados abaixo da língua, dissolvendo-os. Ou seja, e aqui eu já posso adiantar, o paciente não vai mastigar a medicação, certo? Então, a medicação vai ser colocada debaixo da língua e vai simplesmente
dissolver. Ele não vai mastigar, ele não vai engolir, não vai fazer nada. Medicação abaixo da língua, dissolve sozinho, tá bom? Quando é utilizado? Usado em algumas situações de emergências clínicas, né? Por exemplo, pico hipertensivo, né? De algumas medicações, dependendo da prescrição médica, você pode botar o antihipertensivo abaixo da língua, porque, ó, nós temos vasos sanguíneos aqui. Então, essa absorção aqui vai diretamente para a corrente sanguínea. Então, ó, a via oral, ele vai para trato gastrointestinal. A via sublingual, ele vai diretamente para a corrente sanguínea, né? Através aqui da absorção que é feita abaixo da língua, tá? Então, você já vê a diferença dos dois, certo? Os comprimidos que serão dissolvidos, né? Então, aqui eles vão ser dissolvidos, não vão ser mastigados ou deglutidos, tá? E eles vão diretamente para a corrente sanguínea. 99,9% dos casos, casos de emergência. SAMU, UPA, tá? Ou em casa você pode utilizar, mas com prescrição médica. Não sendo isso, não é recomendado você fazer uso dessa via aqui, tá bom? Alguns cuidados aqui, ó. Nunca mastigar ou deglutir a medicação. Não é sublingual, ele tem que ficar abaixo da língua, certo? Então, você não vai mastigar e você não vai deglutir. Avaliar a capacidade antes de administrar. Ele tem alguma ferida, algum corte, né? Alguma dificuldade. Então, se ele tem essa impossibilidade, você vai abrir mão de outra via, por exemplo, uma endovenosa. Então, sempre, pessoal, lembre, avalie o seu paciente. É você que vai decidir. Esse paciente não consegue deglutir, esse paciente não consegue, né, dissolver a medicação debaixo da língua dele. Então, você que vai decidir, tá? Você que está com o paciente. Avaliar a cavidade antes de administrar, ó. Aqui, ó, a boquinha do nosso paciente, né? Se está tudo ok, se não tem ferida, não tem nenhuma complicação bucal, certo? Que impeça a absorção da medicação. E sempre pensar, qual a indicação? Tem prescrição médica? Não tem prescrição médica? É uma emergência? Certo? Por que eu estou administrando uma medicação que é de emergência numa situação que não é de emergência, né? Então, fica o sinal amarelo aí. Está prescrito, né? Não está prescrito. Professor, mas eu estou em casa. Eu posso ligar, por exemplo, para um médico amigo meu e ele, por telefone, prescrever? Pode, pessoal, porque é uma situação de emergência, tá? Ele liga para você, ele fala ali e você administra. Ou oralmente ele falou com você, né? Na sua casa, saiu e você foi lá e administrou. Não tem problema nenhum, tá? O que não pode é não ser situação de emergência e você fazer isso. Mas sendo situação de emergência, você pode administrar sem prescrição médica, tá bom? Desde que você seja profissional, né? A terceira via que nós temos é a bocal, tá? Então, ó, a medicação, ela vai fazer efeito, tá? Diretamente na boca do paciente, certo? Não é sistêmico. Observe que a oral é sistêmico, então ele vai fazer efeito no corpo todo. A sublingual, ele vai ser absorvido pela corrente sanguínea. Os efeitos vão ser sentidos pelo corpo todo. Agora, o bocal, ele só vai fazer efeito na região local. Então, alguma infecção, algum corte, alguma ferida local, nós vamos administrar a medicação na boca do paciente e só vai fazer efeito aqui nessa região, nem em outra região, tá? Então, é feita, né, a medicação, é feita uma pressão da medicação contra a mucosa da bochecha, né? E aí a medicação, ela é dissolvida, mas só faz efeito nessa região, tá? Se for mais de um comprimido, você tem que alternar o lado da bochecha, né? Em cada dose, certo? E a medicação do comprimido não deve ser mastigado jamais, certo? Então, a pressão é feita com o dedo, certo? Ou com o dispositivo aqui, e depois dissolvido vai fazer o efeito lá no local, mas ele não vai mastigar, ele nem vai deglutir, né? Obviamente. Então, você entende a diferença entre sublingual e bocal? Sublingual, abaixo da língua. Só que aqui vai fazer efeito no corpo inteiro, certo? Vai abaixar a pressão, né? Aqui não. Aqui só vai agir na região local aqui, somente na boca do paciente, tá bom? O quarto que nós temos, pessoal, é a via retal.
reto, certo? Então, ó, nós temos aqui o reto, certo? Que logo embaixo tem o esfíncter anal. E por algum motivo, nós temos os supositórios, tá? Que são medicações que são administradas diretamente no reto. E também vão fazer ação, na maioria das vezes, local aqui, certo? Então, as medicações são absorvidas pela mucosa retal, certo? E sempre nós vamos usar um lubrificante, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui nós temos o supositório e aqui nós temos o lubrificante, tá? Esse supositório aqui que vai dentro do ânus do paciente. Nós devemos lembrar da privacidade sempre. O paciente vai estar em posição de Symes, tá? Que é essa posição aqui, ó, virado para você, com a perna cruzada, para visualizar melhor o ânus. Obviamente, nós temos que lembrar que aqui nós vamos ter o biombo, né? De preferência a porta trancada, com o menor número de pessoas, por causa do constrangimento, tá? O profissional coloca uma luva, né? Lubrifica o dedo, e aí com o seu dedo indicador, ele empurra o supositório até o reto, né? Sempre orientando o paciente, explicando o motivo daquela administração, tá? Em casos extremos, a medicação também pode fazer efeito sistêmico, tá? Porque ele vai ser absorvido aqui pela mucosa retal e ele pode fazer efeito no corpo também. Mas só quando as outras vias todas já falharam, tá bom? Então, é raro acontecer no hospital esse tipo de administração, mas se acontecer, você agora tem conhecimento, tá certo? Por quê? A outra que nós temos é a via ocular ou oftalmológica, então a administração de principalmente colírios nos olhos, né? Então alguns testes que são feitos, né? E também tratamento de algumas doenças. Parece simples e realmente é, só que nós não podemos administrar o colírio diretamente na córnea, pessoal. Esse é um erro comum que as pessoas cometem. O que é que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui um pouquinho, né? O saco conjuntival aqui do paciente, vai ficar uma bolsinha aqui, ó, e é nessa bolsinha, sem tocar aqui, ó, o colírio no olho do paciente, o pinguinho vai vir aqui no saco conjuntival, tá? Ó, então tá aqui o saco, pingo a gotinha dentro do saco conjuntival, não dentro do olho, dentro do saco conjuntival, e depois eu fecho, certo? Alguma literatura diz fazendo um pouquinho de massagem, tá bom? É uma informação importante que muita gente erra, certo? Muita gente mesmo, tá bom? Então, pingar no saco conjuntival, que é essa região aqui, e o risco de contaminação de um olho para outro é alto, né? Ou seja, você vai fazer a administração, depois você troca a luva, evita tocar com a ponta do colírio no olho, né? Para não contaminar, tá certo? Viu que dica importante que eu passei agora? E muita gente não conhece, vai administrar na córnea. Não é para ser administrado na córnea, ser administrado no saco conjuntival, tá bom? De preferência, o paciente descansar um pouquinho com a cabeça para trás, tá? Para ele relaxar também, certo? E evitar que a medicação escorra. A outra que nós temos é a via nasal, né? Principalmente através de sprays, né? Ou gotas, certo? E é uma via muito importante para pacientes que têm sinusite, né, distúrbios respiratórios, né, superiores, né, dessa região aqui dos seios. Só que o que acontece que é um erro comum, a posição do paciente, de preferência o paciente deitado e você apoiando a cabeça dele, fazendo uma leve flexão, tá? Para que as narinas, ó, fiquem expostas, certo? Então você pode aqui, ó, de um ângulo de 90 graus administrar, que a medicação ficaria aqui nos seios, né? Aqui, ó, os seios, vou fazer ação nessa região, tá? Ou você pode lateralizar a cabeça do paciente e baixar um pouco, né? Como está mostrando aqui na imagem, se você quer que faça efeito no seio maxilar, certo? Isso aí você tem que observar a indicação médica, tá bom? O que não pode ser feito, aqui, ó, administração do spray nessa posição, tá bom? A cabeça obrigatoriamente tem que estar um pouco inclinada, não é? Porque senão a medicação não vai chegar na região indicada, pessoal, tá bom? Então, cuidado com a posição do paciente, tá? O paciente em pé, na sua frente, e você fazer o spray, nada disso. Deite ele na cama, coloque ele na posição correta, tá bom? O paciente respira pela boca,
tá? Por enquanto você está fazendo o spray, né? E quando você for borrifar o spray e a cabeça dele deitada, você vai administrar enquanto ele inspira. Então, aqui, ó, ele inspirou, né? Quando ele for inspirar, você vai e administra, para que a medicação desça, né, o sistema respiratório, tá? Então, você pede para ele expirar, quando ele for inspirar, aí você vai e administra no nariz dele, na posição correta. Tá vendo como as vias, elas parecem simples, mas às vezes nós erramos por falta de conhecimento? Quantas vezes você já viu as pessoas fazendo uso de medicações em pé? Tá vendo que não é o ideal, né? Às vezes uma administração simples, mas que seu paciente não vai fazer efeito a medicação por conta de erro da via, tá bom? Outra que nós temos é a via auricular, né? Que é a administração no ouvido. É simples, é rápido, né? Basta uma luva estéreo aqui e administrar. Entretanto, nós temos que certificar que nós não temos lesão de tímpano, olhar o pavilhão auricular do paciente, se não tem ferida ou qualquer lesão do tipo, certo? Conferir, realizar higiene prévia se necessário, tá? Realizar higiene, colocar o paciente em decúbito lateral, pessoal, o paciente não pode estar sentado aqui, ó. Ele tem que ficar de lado na cama, para facilitar. Então, certo? Puxa um pouquinho a orelha do paciente para cima e dentro do pavilhão auricular mesmo, bem no meio, você vai colocar a gotinha, tá? Não é para colocar a gota aqui para escorrer, certo? Puxa um pouquinho a orelha e bem no meio você administra. Porque é lá que nós queremos, dentro do pavilhão mesmo, que nós queremos que faça o efeito da medicação, tá? Senão, não vai fazer efeito. Então, ó, repetindo, decúbito lateral e puxar um pouquinho a orelha do paciente, tá bom? Nós temos uma via que não é tão falada, não é? Mas que também pode ser utilizada, que é a via vaginal, ou seja, a administração diretamente da vagina da mulher. Aqui é uma ação local, certo? Aqui, ó, ação local. E parecido com o supositório, né? Também você vai usar o dedo indicador para administrar o comprimidozinho, né? Ou a medicação dentro da via vaginal do paciente. Essa parte branca aqui é só ilustração, tá? Aqui está a vagina, tá? Aqui está o útero, certo? Então, tanto pode ser com o dedo, como você pode administrar a medicação injetável, né, sem agulha aqui, diretamente com esse instrumental próprio, tá bom? Dentro da vagina do paciente. A paciente vai estar deitada aqui, né, decúbito dorsal, com as pernas inclinadas e abertas, né, o joelho fletido, as pernas abertas. Privacidade, tudo direitinho, você vai estar com luva. Aqui, no caso, pode ter um pouquinho de lubrificante, né? Vai ter lubrificante, né, na sua mão, explica e administra a medicação, ela vai agir localmente, tá? Utilize papel total, né, no caso que é papel toalha, tá? Para fazer a limpeza, tá, do seu dedo, sujidades que possam sair depois, né? E evitar sujidade aqui na cama da paciente, tá bom? Então, papel toalha, certo? E a medicação, ela causa ação local apenas, certo? Então, lembre-se, botei até em vermelho aqui, ó, privacidade sempre, tá? E aí, ação local, terminou, né? Tirar o biombo, né? E a paciente segue o tratamento dela, tá bom? E aí nós chegamos agora nas vias parenterais, tá? Então, quais são as vias parenterais, pessoal? São aquelas que não utilizam diretamente o tubo digestivo, né? Então, para é ao lado e entero, né? Seria o estômago aqui, o intestino. Então, ao lado do estômago, do intestino, tá bom? Então, nós temos a via endovenosa, intramuscular, intradérmica e subcutânea. Nós temos essas quatro aqui, ó, como tem na figura, tá? A primeira é a endovenosa. Para que nós utilizamos a medicação na veia? Por que nós utilizamos ela, tá? Primeiro, é a medicação em que vai ter uma ação rápida. Eu quero um efeito rápido da medicação, para agora, né? Então, ação rápida da medicação, diferente, por exemplo, da oral, que lembra que é lenta, aqui ela é rápida, e nós temos grandes e constantes reposição de volumes, tá? Então, é ilimitado, né? O volume que eu posso administrar aí no meu paciente, tá? Nós temos dois dispositivos para estar fazendo inserção,
nós temos os scalpes e os gelcos. Lembrando que os scalpes só para medicação rápida, certo? Menos de 24 horas. E os gelcos aí entre 72 e 94 horas, tá? Que é o mais utilizado, deve ser mais utilizado em ambiente hospitalar, tá? Que é aqui, ó, gelco, scalp, certo? Esse aqui é o agulhado, esse aqui é o não agulhado, né? Por isso que ele é indicado. Nós vamos fazer uma inserção de 25 graus, certo? Depois que entrou a agulhinha, nós descemos e terminamos de inserir a agulha, tá bom? Na veia do paciente. Então, alguns cuidados. Atentar para a escolha do vaso. Então, eu botei até aqui, ó. Qual o local que você não pode fazer a administração de forma alguma? Aqui, ó. Essa região aqui, ó, de articulações, nunca deve ser feito acesso venoso. Nem aqui, nem aqui. Jamais. Tá bom? Porque aqui você pode fraturar o nervo do paciente e vai ter dificuldade de abrir e fechar a mão, movimentar os dedos, tá bom? Então, pode ser a basílica, né? A cubital aqui, né? A cefálica, enfim. Mas vai depender do seu paciente, da sua escolha, tá bom? Evite erros após duas tentativas. Tentou a primeira, tentou a segunda, não conseguiu. Chama outro colega mais experiente. Atentar para a troca de dispositivo conforme protocolo institucional, geralmente 3 a 4 dias, no caso do gel. No caso do scalp, menos de 24 horas. Administrou, tirou, o paciente volta para casa. Parar imediatamente a infusão ou técnica em evento adverso, tá? Então, tem as chamadas flebites, nós vamos ver em segurança do paciente para a semana, né? Qualquer complicação, tontura, você para a medicação, chama o médico, né? E tenta reverter o evento adverso, certo? A outra que nós temos é a subcutânea, tá bom? Em que nós vamos utilizar ela para algumas vacinas, né? Calendário básico de imunização e algumas medicações. A mais comum delas é a insulina, né? E alguns anticoagulantes, certo? Então, nós temos aqui a agulha e a seringa de insulina, que são as próprias, certo? O volume aí dela vai variar de literatura, mas é de 1 a 2 ml no tecido subcutâneo, que é o tecidozinho gorduroso, tá? Eu botei aqui, ó, só para você relembrar, região anterior dos braços, posterior também, tá? Do braço mesmo, né? Não do antebraço, do braço. Principalmente região anterior do abdômen, certo? Região anterior e lateral das coxas e região antero-posterior aqui do glúteo, tá? Também pode ser feito, né? O ângulo de inserção da agulha é de 90 graus, tá certo? Ou 45, dependendo do peso do paciente, mas principalmente 90 graus, certo? Alguns cuidados. Avaliar o local da aplicação, certo? Então, se você vai escolher o local dependendo do seu paciente e dependendo, não é, das condições, né, do tecido em si, né? Atentar para rodízio. Então, se você for administrar no abdômen do paciente, ver que nós temos que ter uma distância mínima de 2 centímetros de um local para o outro aqui, na próxima administração, e sempre fazendo o revezamento dos locais. Isso é muito importante explicar para o paciente, viu? Não massagear o local, não precisa mais massagear o local, tá certo? E algumas literaturas dizem que não precisa mais aspirar para ver se vem sangue, tá bom? Que a probabilidade disso acontecer é quase nula. Então, a aspiração já está caindo em desuso. Deixa para intramuscular, que ainda veja, tá? E atentar para sinais de complicação. Qual é a principal? Endurecimento da região, tá? E equimose, que é a região arroxeada, certo? Isso aí seria uma complicação, provavelmente administração errada, tá bom? Nós temos também a hipodemóclise, eu acredito que você nunca ouviu falar, que enquanto a subcutânea eu tenho 1 a 2 ml, na hipodemóclise também eu posso administrar medicações de até 1 a 3 litros, tá? Em 24 horas. Então, se o médico quer uma medicação diluída num soro, por exemplo, para ela correr na via subcutânea, eu posso fazer o uso da hipodemóclise, tá? Então, aqui, ó, eu vou escolher muito comum ser feito aqui na região superior torácica, né? Essa parte aqui da gordurinha que nós temos, tá? Nós fazemos a inserção aqui, ó, do catéter,
fica na região subcutânea, certo? E aqui eu posso, por exemplo, administrar a medicação ou diluído no soro, né? E aí vai ser administrado aqui no paciente. Então, toda vez que você ouvir esse nome hipodemócrase, tá? É a administração de grandes volumes na via subcutânea, certo? Geralmente o enfermeiro ou o médico, né? Mas o enfermeiro faz essa administração, tá? Mas a gente tem que ter esse conhecimento, né? É uma novidade, certo? Não é tão novo, mas para a nossa realidade aqui é uma novidade. E é muito importante nós estarmos nos atualizando. E nós temos a intramuscular, né? Que é a mais conhecida, certo? Então, nós temos aí, ó, a administração de medicações e vacinas, tá bom? Principalmente, certo? E nós temos alguns volumes aí que vai diferenciar. Então, enquanto que nas outras, a subcutânea é só subcutânea, na intramuscular nós temos alguns músculos. Então, no vasto lateral é 4 ml, no deltoide é 2. Aqui seria ventroglúteo, tá? 4 ml. E aqui dorsoglúteo, 4 ml, tá? E o ângulo da agulha, sempre 90 graus. Tá certo? Então, cuidados aí, pessoal. Avaliar a massa muscular de cada paciente. Então, quem vai decidir a região que vai ser administrada vai ser você, tá? Então, a região que tem mais massa muscular desenvolvida é aquela que você vai administrar. Avaliar o local de aplicação, então, tem hematoma, tem inchaço, tem equimose, o paciente reclama, né? Teve trauma no local, fez cirurgia, a gente não administra naquele local, tá bom? Por isso que é sempre bom perguntar ao paciente antes de administrar. Avaliar particularidades como recém-nascidos, infantis e idosos também, porque a massa muscular dele é reduzida, e aí você tem que procurar um local onde ele tem uma massa mais desenvolvida, ou, né, conversar com o médico se tem a possibilidade de fazer em outra via, tá? E, ó, para nunca mais esquecer, a via dorsoglútea não está sendo mais recomendada, certo? Então, a administração no bumbum, certo? Está caindo aí por terra, certo? Essa via de administração. Onde é que nós utilizamos, que inclusive é a mais indicada? Ventroglúteo, tá? Então, aqui, ó, lateralmente aqui, nós temos a crista ilíaca aqui, né? Então, ó, um dedo espalmado, aqui o indicador eu coloco na pontinha do osso, abro o meu dedo em V, certo? Aqui, ó, aqui, abro o meu dedo, afastando em direção ao osso, e onde é que eu administro? Ó, no meio, certo? Livre de nervos, músculo bem desenvolvido, certo? Pouquíssimos vasos sanguíneos ou quase nenhum. Então, ó, show de bola. A melhor via para administração de medicação, certo? Inclusive, é recomendado que se faça uso como preferência. Via dorsoglúteo, bumbum, certo? Não é que vai ser proibido completamente, mas evitar ao máximo usar essa via. Ao máximo usar essa via, tá? Não é mais indicado. Muitas complicações, principalmente nervo ciático e dificuldade de absorção da medicação. Qual é a melhor? Ventroglútea. Show de bola. Essa via aqui. Simples, fácil. Essa técnica é chamada técnica de Rochester, cai muito em concurso, tá? Então, se vocês ouvirem técnica de Rochester, é a via ventroglútea, tá? Se a gente tiver a nossa prática, em breve nós vamos ter, nós poderemos treinar ela, certo? Já para nós irmos nos acostumando a fazer o certo, tá? E aí nós temos a intradérmica, né, que nós vamos ter a administração de teste diagnóstico, sensibilidade, né, principalmente testes de sensibilidade à poeira, né, que é feito em laboratório, em clínicas, e a vacina nós temos a BCG, né, pode ser administrada. Então ela tem a agulha própria, né, que ela tem a 10 por 5 ou a 13 por 4,5 ou 13 por 5, que ela é bem parecida com a da subcutânea, tá? E aí nós vamos ter um ângulo de 15 graus ou menos, que ela vai ficar completamente rente à pele. Observe que a agulha aqui ela não entra toda, entra só o bisel. Nós vamos administrar aqui, ó, o líquido e vai ter que formar pápula. Se não formar pápula, é porque você administrou errado, tá bom? O volume, até 0,5 ml. Então, é muito, muito pouco mesmo, certo? Então, os cuidados, né? Realizar a aplicação longe de áreas hiperemiadas, né? Cicatriz, inflamação, herniação. Então, você tem que olhar a região,
Então, pode ser feito aqui, pode ser feito aqui, ó, no antebraço, tá? Usar sempre seringa apropriada, certo? Porque senão você vai transfixar, né, a região. Não reencapar a agulha, terminou de administrar, vai para o Descartex. E realizar rodízio de locais, né? Tem vários locais que você pode fazer, né, vários testes. Formou a pápula ou não? Se formou, foi certo. Se não formou, você administrou errado, infelizmente. Tá bom, pessoal? Então, resumindo aqui, ó, intramuscular, 90 graus. Subcutânea, 45, mas também pode ser 90 graus, né? Quando é que é 90 graus? Principalmente o paciente obeso, né? Paciente obeso, você pode administrar 90 graus sem problema, tá? Mas pacientes mais magros, 45 graus. Endovenoso, 25 graus, certo? Você coloca depois rente à pele para ficar na veia. E intradérmica, 10 a 15 graus, bem rente à pele mesmo. Observe que ele vai ficar na camada mais externa da pele, tá bom? É isso, pessoal. Aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, podem falar comigo, tirar dúvidas, né? Eu acredito que teve muito conhecimento novo que você não tinha e esses conhecimentos devem ser repassados e principalmente deve ser feito no dia a dia do seu plantão, né? Para que nós tentemos fazer a diferença, tá? Então, deixa já seu likezinho aí no vídeo, deixa o seu comentário, se gostou, se não gostou, tem alguma novidade que você não sabia, está assistindo agora nesse vídeo, me fale aí, tá? Espero que vocês estejam gostando do curso, aproveite, dá sugestões, né? Críticas também, se vocês tiverem, e que Deus abençoe vocês, tá? No trabalho de vocês, tá? Até a próxima e bons estudos.